Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Como sempre, depende do local do mundo que você está vendo esse vídeo e do horário. Como é que vocês estão? Vamos aqui falar. Tem jogo, teve paulistas entrando em campo, então falamos sobre a derrota do Santos para o Atlético Mineiro em casa. Placar de 2-1 a favor do Galo. Uma partida que aconteceu na Vila Belmiro. O Santos ainda com o técnico interino, né, o Orlando. Praticamente manteve a mesma escalação que foi derrotada para o Internacional no último final de semana. Mudou só o Camacho suspenso, deu lugar para o Rodrigo Fernandes. Manteve o meio de campo com o Carlos Sanches e com o Luan. O ataque com o Soteldo, com o Ângelo e o Marcos Leonardo. Manteve mesmo a ideia de um time mais ofensivo. Teve o Soteldo saindo machucado, mesmo assim o Santos no primeiro tempo foi quem teve as melhores chances, que de repente poderia ter aberto o placar, e não por acaso, né? Até mesmo no segundo tempo, falar que o Santos teve também um pouquinho melhor. O Everson foi eleito o melhor jogador da partida, então dá para ter uma ideia do volume de jogo que o Santos teve. Mas aí você tá com um time forte do outro lado, né? Por mais que o Cuca não tenha engrenado o trabalho dele no Atlético Mineiro, é um time forte, é um time que merece ser respeitado. Você tem alguns bons jogadores. E numa falha do Felipe Jonathan, a bola acabou sobrando para o Hulk, que abriu o placar. Placar de 1-0 e aí foi um balde de água gelada no Santos, que não conseguiu, demorou muito para conseguir voltar para a partida. E mesmo assim conseguiu uma penalidade, né, já nos minutos finais. Teve um pênalti corretamente marcado. Marcos Leonardo assumiu a estabilidade, pegou, empatou a partida. Ele já tinha perdido alguns gols, estava meio pressionado pela torcida, mas garantiu o empate. O problema é que o Santos, no lance seguinte, teve o Natan acabou cometendo penalidade, sendo expulso no lance, e aí a bola, para azar também, né? O Nasso Fernandes ele assume a responsabilidade, cobra o pênalti. O João Paulo defende, mas a bola acaba pegando um efeito e entrando no gol. Então, dando números finais, placar de 2-1. Resultado muito importante, principalmente por conta da rodada para o Galo, né? O Atlético Mineiro ele sobe, ele chega na tabela, vamos aqui pegando rapidinho a cola, galera. O Atlético Mineiro chega aos 46 pontos, sétima posição, já tá, continua um pouco de distância, né? Tá 5 pontos atrás do Corinthians no G4, mas pensando de repente que a gente tá falando que vão ser 6 vagas diretas para Libertadores, a gente tá pensando porque tem a final da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo e a final da Libertadores entre Flamengo e Atlético Paranaense, então é bem provável que tenha 6 vagas diretas, fora as duas de pré-Libertadores. Então um G8 garante classificação para a Libertadores, mas um G6, que é nesse momento, como o Atlético Paranaense acabou empatando com o Fortaleza, o Mineiro está 2 pontos e está 3 atrás do Flamengo, que empatou com o Inter. Então Atlético Mineiro, por conta da rodada, entra de novo na briga por vaga direta na Libertadores, algo que parecia improvável até algumas rodadas atrás. O resultado, por outro lado, complica o Santos nesse sonho, né? O Santos segue com 37 pontos, 13ª posição, poderia ter chegado aos 30 pontos, ficaria 2 atrás do América Mineiro, que ainda joga na rodada, então ficaria perto do G8, que é importante de pensar. O Santos, com esse elenco, com grandes problemas, com troca de técnico, poderia estar sonhando com o Libertadores. Hoje muda um pouquinho o cenário. O Santos perde 2 posições, termina a rodada na 10ª. Pode ainda perder, né? O São Paulo ainda joga na rodada e pode ultrapassar o Peixe, então o Santos ainda pode cair para a 14ª colocação. E se o Havaí ganhar do Botafogo amanhã, né, no dia 6, ele chegaria aos 31 pontos, ficaria ainda na zona de rebaixamento, só que você teria 6 pontos de vantagem, de distância para o Peixe. 6 pontos ainda com várias rodadas pela frente, ainda tem 8 rodadas a serem disputadas. É algo que chama atenção, então é algo que liga o sinal de alerta. Já dá para falar que o duelo da próxima rodada da Vila Belmiro entre Santos e Juventude já ganha um ar de uma pseudo final, dependendo dos resultados que acontecem das partidas da quinta-feira e, claro, os resultados da 31ª rodada. Com o detalhe que o Santos pega o Juventude no encerramento, né, da rodada no dia 10, então na segunda-feira. O Peixe já vai saber tudo que aconteceu na rodada e pode estar muito pressionado para o confronto. Falando um pouquinho dos atletas, né, um pouco da análise individual, o João Paulo mais uma vez muito bem. O Baumerman, um zagueiro que foi contratado do América Mineiro na última temporada, chegou
e tomou conta da zaga, vem atuando muito bem, vem sendo um grande destaque. O Marcos Leonardo muito voluntarioso, mas perdeu alguns gols, então acho que o grande problema acho, do Santos faltou muita mira, faltou, também sente muita falta da criação, e aí vou cutucar, tá, assim, a questão, o Luan fez um gol recentemente, a galera deu uma empolgada, mas o Luan tá repetindo que a passagem tá mostrando por que ele tava embaixo no Corinthians, ele voluntarioso contra o Inter, mas não criou, hoje não foi, hoje parecia estar de novo desligado, não estava no mesmo ritmo dos jogadores, então acabou substituído com todos os méritos, assim, fez por merecer, não fez, não deu chilique hoje quando foi substituído. O Carlos Sanches é um jogador que tem muita técnica, mas a idade já pesa, então mostra porque hoje ele tem muito, ele ganha muito mais pela moral que ele tem com o elenco, por conta de, inclusive ele ficou como capitão da equipe, né, por conta da sua liderança mesmo em relação aos jogadores, liderança técnica e liderança também dentro do elenco, né? Um cara que se destaca nessa parte, mas não consegue entregar mais aquela questão, aqueles bons passes, não é mais um jogador decisivo. E você perde o Soteldo, que é um jogador acima da média, faz muita falta, e torcer realmente para que a lesão do Soteldo não seja grave, preocupou, vamos ver como é que vai ser essa análise pós-jogo amanhã, então na quinta-feira deve ter exames mais detalhados, o departamento médico do Santos deve informar sobre o status dele. Tomara que não seja nada grave, porque ficar sem o Soteldo na reta final do Brasileirão pode ser um grande problema para o Peixe. Beleza, galera? Sobre o Santos é isso. Fiquem à vontade para estar curtindo, para estar comentando, para a gente poder estar sempre trazendo conteúdo de qualidade aqui para vocês que curtem o futebol, principalmente o futebol paulista. Abraços.